Em Lakesh, sou André, aqui 93. Vou compartilhar um pouco sobre as visões que eu tenho trazido a respeito da noosfera. Lembrando que tudo que a gente compartilha, normalmente a gente aprende, né, estudando, né, e os principais pesquisadores sobre a noosfera que nos influenciam, é o Dr. José Arguelles, a Stefan Soll e também Vladimir Vernadsky e Teilhard Chardin. É através desses 4 personagens que eu pude compreender, então, que quem eu sou, né? Um ser humano, igual que você que está assistindo. Porém, o ser humano ele tem um papel fundamental dentro do processo evolutivo de todo o universo. O ser humano representa a máxima complexidade da matéria, onde a própria matéria cósmica pode chegar a se converter em consciência. Essa conversão em consciência é o que nós chamamos de noosfera. Então, eu, no meu lugar como ser humano, né, esse ser que evoluiu desde o átomo primordial até esse nível de complexidade biotecnológica, estou navegando em direção a um novo horizonte evolutivo, que é o horizonte da noosfera. A noosfera já existe de forma inconsciente. Nós conseguimos perceber campos ressonantes, campos eletromagnéticos, ter experiências telepáticas, insights sincrônicos, entre tantas outras manifestações da nosfera. Porém, nós vamos tornar a nosfera consciente. Nós realmente vamos acessar esse nível de consciência da totalidade, que é o lugar da nosfera. Então, imagine que, desde o átomo primordial, esse átomo evoluiu para moléculas, né, se combinando com outros átomos, né, depois para moléculas, depois para células. Essas células evoluem ao ponto de desenvolver uma rede neural, e essa rede neural, né, se desenvolve ao ponto, né, de alcançar esse consciente cósmico que permeia toda essa vacuidade que nos rodeia. O próprio universo já está aqui. Porém, obviamente, que nós criamos aí o isolamento desse universo. O que nos isola desse universo são os sistemas de crenças, né, que vamos cultivando, né, ao longo das gerações, e acreditando principalmente que a vida ela é puramente material. Mas a grande verdade é que a nossa existência ela é nutrida pelo imaterial. É o imaterial que anima a vida. Justamente o imaterial anima a vida porque tem muita sede de que a vida possa se tornar o próprio imaterial. Essa vida se tornando o próprio imaterial é quando o ser humano transita do inconsciente ao consciente, né? Viajando aí, então, através do consciente contínuo até o superconsciente telepático, retornando à mente que criou toda essa complexidade. Eu gosto muito de citar 2 frases do Dr. Arguelles sempre, né, quando se trata de noosfera e de evolução, que uma delas é: o ser humano, né, ele está muito divertido aqui porque a cafeteira está fazendo ruído. Tem uma máquina viva aqui. Não sei se vocês ouvem, mas ela está aqui, está roncando para mim. E eu já nem tomo mais café, mas em todo caso, vamos lá. Essas 2 frases do Dr. Arguelles diz o seguinte: uma, que a vida é o estágio onde a matéria cósmica, que surge lá do átomo primordial, se converte em consciência. Então, a vida existe para se tornar um veículo dessa conversão, né, onde a matéria cósmica vai se converter em consciência. E o ser humano, ele é o agente catalisador, onde a matéria cósmica se converte em consciência. Todos nós, né, que hoje estamos nesse momento tão dramático da história, né, transitando aí entre as nuvens do materialismo histórico, as nuvens do inconsciente coletivo, buscando a luz para animar a alma humana, efetivamente estamos indo ao encontro da noosfera. A noosfera é o campo de consciência da totalidade. Essa consciência existe antes de nós e vai existir depois de nós, assim como o nosso ser profundo.
a nossa alma, que existe antes do nosso nascimento e vai existir depois que nós morremos. Esse grande encontro na nosfera significa o retorno à mente planetária. Isso o Dr. Arguelles chamou de planetização da consciência. E a normalidade dessa planetização da consciência, ele chamou então de horizonte da superhominização. A hominização se refere ao estágio onde a vida é capaz de alojar a inteligência. E a superhominização, o estágio onde a inteligência se converte em consciência. Então, somos nós, seres inteligentes, né? Aí tratando de sair desse labirinto histórico, né? Que são labirintos puramente mentais, e retornando pouco a pouco ao estado da natureza, que nos... É óbvio que para tudo isso necessitamos, como Teilhard de Chardin falou, né? Um dos criadores do conceito da noosfera, junto com Vernadsky, que ele traz no seu livro El Porvenir de l'Hombre, ele cita que a noosfera vai surgir de uma sociedade mística. Essa sociedade mística, como bem trazida no livro As Dinâmicas do Tempo, do Dr. Arguelles, são sociedades capazes de humanamente sustentar estruturas de pensamentos prolongados. Pensamentos prolongados se referem, então, a viver através de uma consciência contínua no tempo. E Teilhard de Chardin diz que essa sociedade mística, né, ela vai desenvolver principalmente o coração crístico, já que ele era um antropólogo jesuíta, trazia o misticismo do cristianismo. Então ele cita o coração crístico, que é nada mais, né, do que o amor incondicional, a compaixão, a generosidade, a vida através do sentir, a vida através de um diálogo profundo de alma para alma, de um reconhecimento mútuo de que Deus, o Criador, que está em tudo, realmente está em tudo, e que cada movimento que nós fazemos, cada palavra que nós citamos, cada oração que nós entregamos, ou cada intervenção que realizamos nesse planeta, sempre estamos interagindo com o Criador Supremo que está em todas as coisas, na qual nós chamamos comumente de Deus. Então a noosfera nos pede isso, né? Um momento de resgate da nossa natureza, da simplicidade, do amor incondicional, da compaixão por todos os seres, de uma meditação capaz de criar estruturas mentais de desenvolvimento de pensamentos prolongados, e esses pensamentos prolongados que eu me refiro, eles não são essa compulsividade do pensar, tá? Não, porque o ser humano ele é aficionado por pensar, ele adora pensar. Por isso que é o Homo sapiens, né? O sapiens que pensa sem parar, né? Mas os pensamentos prolongados se referem a um estado de vigilância e observação, um estado de percepção da realidade e um estado de incorporação da realidade. Essas são as estruturas de pensamentos prolongados a que eu me refiro. E o espaço entre os pensamentos, esse vazio que criamos, na medida em que vamos nos conectando com a realidade, aí está o lugar da consciência. Nós devemos cultivar mais e mais esses espaços, então, para alcançar o coração da nosfera, que é o coração da consciência. Tá bem? Espero ter contribuído com vocês. Desculpa aí a máquina de café roncando do lado, mas enfim, o macaco está solto, né? E a diversão é garantida. Um grande abraço a todos em Lakesh.